Tem muito filme de terror por aí cujo principal objetivo é provocar ânsia de vômito nos espectadores, obras dos mais variados subgêneros que contêm níveis elevadíssimos de podridão e escatologia. E é sobre alguns desses filmes que eu vou falar no vídeo de hoje, então para não perder essa lista, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas, meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. Quando o assunto é filme de terror nojento, a primeira coisa que vem à mente de muitas pessoas é a escatológica trilogia Centopeia Humana, lançada entre 2009 e 2015. E realmente o negócio é hardcore nesses filmes, especialmente no segundo, que além de muito nojento, também é um dos longas mais violentos dos últimos tempos. Mas de qualquer forma, esses filmes não são o assunto aqui do vídeo, justamente porque eles estão entre os mais conhecidos. A minha intenção aqui hoje é trazer alguns longas mais underground, que vocês aí provavelmente nunca ouviram falar. E eu deixei o mais nojento lá pro final da lista, então vê se fica aí comigo até o final. Agora sim, sem mais delongas, bora pra nossa lista. Começamos com Bite, filme canadense de 2015, recheado com gosma e fluidos corporais de todos os tipos. A história acompanha a jovem Casey, que viaja para Costa Rica junto de duas de suas amigas para comemorar sua despedida de solteira. Em certo momento, elas acabam indo tomar banho numa cachoeira escondida no meio da floresta, e nesse lugar a Casey é mordida na perna por uma criatura misteriosa, algo que ela não consegue ver porque tá ali embaixo da água turva. A princípio ela não dá muita bola para dita mordida, até porque nem doer não doeu. Porém, quando ela retorna para sua casa, ela começa a notar algumas transformações inquietantes no seu corpo. Dia após dia, ela vai adquirindo as características de um inseto, se tornando extremamente agressiva e potencialmente perigosa para todos ao seu redor. Claramente inspirado no clássico A Mosca, de 1986, Bite não nos poupa dos detalhes grotescos da transformação de sua protagonista. De início ela nem dá bola para alguns dos sintomas, mas ela começa a sentir ali uma dificuldade em se alimentar e os sentidos dela vão ficando um pouco confusos, até que seu corpo começa a produzir algumas secreções estranhas, fluidos extremamente nojentos que dão aquela boa revirada no nosso estômago. Ao mesmo tempo, o estado emocional e psicológico da protagonista também vai se deteriorando, pois além da bizarra transformação, ela também está sendo atormentada por diversas incertezas diante da proximidade do casamento. A relação com o noivo não vai muito bem e, para piorar, ela é completamente odiada pela sogra. Nesse ponto do filme existem alguns comentários bem interessantes a respeito de relacionamentos, problemas conjugais e superproteção materna da parte da sogra da protagonista para com seu noivo. O problema é que o roteiro não é muito feliz ao abordar essas questões. Diga-se de passagem, o negócio não é nenhuma obra de arte. Os personagens são bem genéricos e inclusive as atuações também são de uma qualidade bem questionável. Por isso tudo se torna até um pouco difícil a gente realmente se conectar com a protagonista. Não tem um nível tão grande de imersão e isso, infelizmente, acaba prejudicando bastante a experiência. O filme, no entanto, não chega a ser um desastre. Ele ainda é suficientemente bem realizado para prender a nossa atenção do início ao fim, especialmente pelo processo de transformação que a gente vai acompanhando. Portanto, apesar de seus problemas, Bite ainda consegue ser um bom entretenimento. E no quesito horror corporal, principalmente, a obra dá um show à parte. Assim, para quem tiver estômago para lidar com toda essa nojeira e para quem estiver disposto a relevar alguns dos problemas do longa, Bite pode ser uma excelente opção para ver num domingão preguiçoso. Seguimos com Contracted, de 2013, um filme repleto de larvas e podridão. Na trama, uma jovem que passa por problemas em seu relacionamento acaba indo para uma festa e ficando completamente bêbada. Nisso, ela conhece um estranho com o qual ela acaba mantendo relações sexuais, um negócio que em certo momento se torna inclusive forçado por parte do rapaz. A partir do dia seguinte, o corpo dela passa a apresentar alguns estranhos sintomas. Assim como em Bite, os sentidos dela vão ficando confusos e algumas feridas vão aparecendo aqui e ali. Não demora pra gente descobrir que o que tá acontecendo de fato é que a guria tá apodrecendo aos poucos, ainda viva, quase como um tipo de zumbi, até porque ela também vai ficando um pouco mais agressiva conforme a trama evolui. Como já deve ter dado pra notar, tem várias semelhanças entre Contracted e Bite, o primeiro filme aqui dessa lista. Isso serve tanto
tanto para os pontos positivos de ambos os filmes, quanto para os pontos negativos. Em relação a esses últimos, a gente tem diversos problemas em relação à atuação e ao roteiro. Parece que há dificuldade em explorar todas as nuances e as potencialidades que as problemáticas da história podem trazer. Em compensação, o horror corporal é muito bem feito, é um festival de nojeira, Contracted ainda mais que Bite. Algo que pode prejudicar um pouco a imersão é a forma como a personagem principal trata a sua doença, esses sintomas que estão acontecendo com ela. Praticamente ela não se preocupa em tratar esse negócio, ela fica o tempo todo tentando esconder os sinais do que está acontecendo com ela. Isso realmente dá raiva na gente. Poxa, tu tá literalmente apodrecendo, vai num médico, se interna, sei lá, qualquer coisa. Pare de tentar agir normalmente e fingir que isso não está acontecendo. Dessa forma, a gente tem uma reação não muito natural aos problemas que são apresentados. E isso faz com que a gente não consiga se conectar muito com a protagonista. Além disso, temáticas como os problemas do abuso de drogas, a questão da sexualidade e as relações familiares que o filme apresenta também não são muito exploradas. É algo simplesmente jogado ali e simplesmente esquecido. Ou seja, é um filme que teria sim um grande potencial, mas que infelizmente acaba sendo desperdiçado por um roteiro bem fraco. Porém, assim como Bite, nada disso chega a ser um problema tão grande a ponto de tornar o filme um desastre completo. O negócio é suficientemente bem feito para manter a nossa atenção e para fazer a gente querer saber, afinal de contas, o que vai acontecer com essa personagem principal. Assim, o filme ganha bastante pontos por sua bizarrice e por toda a nojeira que ele expõe. São larvas, feridas, sinais de putrefação, necrose, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo ali com a guria. Coisas que realmente fazem a gente dar aquela encolhida no sofá. Definitivamente não é o tipo de filme que seria ideal para se assistir comendo. Aliás, nenhum dessa lista aqui é. Então assim, para quem curte essa parada, esses filmes mais nojentos e também está disposto a relevar os problemas que eu comentei, Contracted pode ser uma excelente pedida. Pode ir aí assistir que eu garanto que tu não vai se arrepender. Ou talvez se arrependa, nesse caso, desculpa. Antes de ir pro último filme aqui da lista, eu já quero avisar que esse vídeo vai ter uma parte 2 em algum momento. Então, se tu tá curioso para ver alguns filmes ainda mais nojentos que esses dessa lista, já se inscreve aqui no Cine Horror 101 e ativa o sininho para não perder as novidades do canal. Fechamos o vídeo então com Necromantic, filme alemão de 1988 que ultrapassa e muito os limites do bom gosto. Na história acompanhamos o perturbado Robert, um personagem bem esquisito que trabalha numa empresa de limpeza de ruas, algo que envolve ali remover cadáveres de acidentes. Em determinado momento, para apimentar a relação dele com a namorada, que diga-se de passagem é tão dodói da cabeça quanto ele resolve aproveitar que trabalha com essas coisas e leva um corpo em decomposição para casa, onde ele e a namorada acabam ali mantendo relações, se é que você me entende, com o dito do morto. Então assim, acho que só por essa breve sinopse já dá pra perceber que o negócio é completamente bizarro. Necromantic definitivamente não é um filme pra todo mundo, e olha que eu não falo isso necessariamente só pela questão da nojeira. A narrativa me parece muito mais interessada em explorar a violência e as parafilias dos seus personagens principais do que em contar uma história propriamente dita. Dentro da proposta do longa, isso até funciona bem. A obra tem todo um ar de pesadelo e um clima surreal persistente do início ao fim. Mas é claro, não é o tipo de coisa que vai agradar todo mundo, então eu acho que uma boa parte do público pode não gostar muito dessa abordagem. No quesito nojeira, esse filme é muito, mas muito pior que os outros dois dessa lista. E também já é bom deixar um aviso de gatilho, esse filme é extremamente perturbador. Então se você aí se considera uma pessoa um tanto sensível, que pode se sentir abalada por alguns temas, talvez seja melhor passar longe de Necromantic. No mais, temos aqui um festival de putrefação, de decomposição. Temos sangue, dejetos, excrementos, fluidos corporais de todos os tipos e por aí vai. E a forma como isso tudo é mostrado é extremamente crua. Tem muito uso de planos detalhes ali na nojeira toda, o que colabora bastante para todo o choque que o filme busca causar. Mas também não espere nenhuma grande obra de arte. O roteiro é meio sem pé nem cabeça e as atuações são bem ruinzinhas. O destaque vai para a maquiagem e para os efeitos especiais. Tudo muito bem feito, capaz de dar aquela gastura na gente. Com exceção ali da cena final, que eu pessoalmente achei meio mal feita, mas passa legal. Até porque é bizarra pra caramba, então a gente nem presta tanta atenção na parte ruim da maquiagem.
Portanto, para quem tiver afim de uma experiência um tanto diferenciada e tiver estômago e principalmente tiver psicológico para assistir tudo que esse filme mostra, Necromantic pode sim ser uma boa pedida. Agora, para quem não está tão acostumado assim com o cinema extremo, a minha mais sincera sugestão é que passe longe desse filme. E bom, por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora e não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo caso tenham gostado do vídeo, isso ajuda pra caramba o canal. Também comentem aqui embaixo quais desses filmes vocês ficaram a fim de ver e caso já tenham assistido algum, também comentem se concordam ou não com a minha análise. Dito tudo isso, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!